Cazé TV e Globo. Tá aí um assunto que hoje em dia é 8 ou 80. Ou você está do lado da Cazé TV ou você está do lado da Globo. Só que as pessoas não conseguem enxergar a realidade das duas, hoje em dia, maiores detentoras de audiência esportiva, no Brasil. A Globo seguindo o modelo tradicional, TV aberta, tem antena digital também. Já a Cazé TV é completamente pela internet. E ambas conseguem atingir públicos iguais e também públicos diferentes. A internet no Brasil ainda não consegue chegar a lugares onde a televisão, principalmente a TV aberta, principalmente a Globo, consegue chegar. E a internet é, é muito forte também em regiões centrais, então nas capitais das cidades dos estados brasileiros, a internet é mais forte do que no interior e também em regiões mais afastadas. Então, ainda não conseguem atingir o mesmo público no total, porque a TV aberta ainda tem um alcance maior. Só que o que a Cazé TV vem fazendo é algo grandioso. Vem batendo recordes de audiência na internet e com uma qualidade de transmissão muito boa. Então, sem travamento, imagem lisinha, imagem em 4K, tá maravilhoso assistir as partidas na Cazé TV. E é mais fácil também, porque está no YouTube. Então, você consegue assistir de onde você está. Então, tá no transporte, tá em outra, tá no trabalho, tá em outro lugar, você consegue assistir as partidas, ou pelo menos parte das partidas, com extrema facilidade. Já não acontece a mesma coisa com a televisão, com a TV digital, com a TV aberta, e principalmente com outros tipos de streaming que a Globo tem também, que é a Globoplay. Então, se a Cazé TV fosse de um outro streaming que não fosse o YouTube, muito provavelmente não daria certo. Então, deu, está dando certo porque é no YouTube. É muito fácil do público acompanhar, que já tem um público muito grande o YouTube, e diariamente, segundo medições de audiência que instituições aqui no Brasil fazem, o YouTube vem ganhando de quase todos os canais da TV aberta em audiência. Talvez ainda não ganhe da Globo, mas do resto parece que já ganha. Então, e o YouTube também mudou a sua forma de algoritmo e hoje em dia vem apostando em tempo assistido aos canais. Por isso que hoje em dia nós vemos vários canais com uma minutagem de vídeo muito grande, de 15 a 20 minutos ou até maior, né? E a Cazé TV, com as lives, já consegue atingir um grande tempo de audiência. E ainda também tem os vídeos de melhores momentos, que tem em torno ali de 8 a 10 minutos, e ainda tem o compacto. Então, para cada jogo, no mínimo, eles publicam 2 vídeos longos, e o compacto tem de 15 minutos para cima. Fora também os desafios, que eu acho muito bacana, entre o Donan, Casimiro, Luiz Felipe Freitas e o Igor. Então, muito tempo assistido, e o YouTube vai facilitar para o canal para aparecer para mais pessoas. Tanto é que não tem normalmente propaganda no meio da transmissão. Então, a propaganda é só quando você começa a assistir, antes de você começar a assistir, e
também no intervalo do jogo, porque isso é muito bacana também. E é uma evolução muito grande porque não trava. É muito boa a imagem, a qualidade do áudio também é muito boa. Eu acredito que eh, se para os próximos direitos de transmissão da próxima Copa do Mundo a Cazé TV não conseguir completamente, eu acho que vai conseguir uma grande quantia. E eh, também agora falando um pouco sobre a Globo perdeu nomes importantes na transmissão, né? E isso também impacta na audiência. Então, perdeu o Galvão Bueno, no qual nos jogos da seleção eu estou assistindo no SBT, também por causa do Galvão Bueno, mas também tem a questão que eu vou falar um pouco mais para frente, que é sobre o delay da Cazé TV, algo que é absolutamente natural, porque o sinal da antena é mais rápido e tal, mas eu vou falar mais para frente. E também perdeu a personalidade que era normal da Globo. Então a Globo vem ficando sem personalidade há algum tempo por querer atingir o público que a Cazé TV, por exemplo, atinge. Mas a Cazé TV, além de atingir um público é, mais jovem, também atinge um público mais velho, até que está ali no meio termo, entre 30 e 40 anos, porque são pessoas já cansadas do modo Globo de fazer os programas, então as transmissões. Então a Globo vem mudando algumas coisas também por causa da concorrência que vem aparecendo. Então tem a TNT, tem a Cazé TV, tem outras. Agora a Record também no Campeonato Brasileiro, mas a Globo agora, pelo menos no Campeonato Brasileiro, tem 30 minutos ali de pré-jogo, mais ou menos, pelo menos nos jogos aos domingos, né? Antes não tinha. Então, a Globo ainda trata mal as competições que ela transmite com a desculpa de ser a programação. Só que, convenhamos, tem programas ali na Globo que não dão mais audiência do que o evento esportivo. E aí eu vou falar da Fórmula 1. A Fórmula 1 não dá menos audiência do que é de casa aos sábados, e também não dá menos audiência do que Esporte Espetacular ou outro tipo de programa que passa de manhã. Deveria dar mais atenção à Fórmula 1. E é, as pessoas tratam com normalidade, porque falam que é da programação, só que se fosse um programa que desse mais audiência, aí você entenderia. Só que são programas que dão menos audiência. Então, na minha visão, não faz sentido você dar prioridade à programação que dá menos audiência do que ao evento esportivo que dá mais audiência, que deveria ser mais importante, por ter exclusividade, por ser algo diferente da programação. E já na Cazé TV é live, pelo menos na Copa do Mundo, é live o tempo inteiro. Então é um pré-jogo muito amplo, que as pessoas se sentem mais dentro da competição. E isso eu acho muito bacana, eu acho muito legal. Tudo bem que a TV não vai ter o mesmo tempo em relação ao YouTube, porque a Casa TV é nichado, é esporte. Já a Globo, ela abrange vários assuntos. Então, tem o jornalismo, tem o esporte, tem o entretenimento, tem novela, tem um monte de coisa. Mas, quando o produto é muito importante, ele precisa ser mais valorizado. E eu vejo que a Globo há muito tempo não valoriza tanto os eventos esportivos e deveria valorizar mais. Já voltando ao assunto do delay, e de fato acontece, e quando antes eu tinha TV aberta, hoje eu não tenho mais,
Já do Sport TV para a Globo tinha um delay, delay ali de em torno de 5 a 10 segundos. E hoje em dia, com a tecnologia, eu não sei como que está o delay da TV fechada em relação à TV aberta, mas é, de fato existe um delay da TV aberta e aí digital para TV, para o YouTube, para a internet. E acredito que essa vai ser uma, um, um investimento que a Casa TV vai precisar fazer, porque eu estou assistindo no SBT também por causa da questão do delay, mas também por causa do Galvão Bueno. O Galvão Bueno é uma figura muito importante no esporte brasileiro. E ele vem com ótimas atuações na Copa do Mundo. Diferente do que o pessoal vinha falando quando ele estava narrando alguns jogos do Campeonato Brasileiro pela Amazon. Então, para a Copa do Mundo, houve um grande avanço da parte do Galvão Bueno. E ele está ressurgindo. E a Globo também, voltando à questão de nomes, perdeu grandes nomes. Então, Galvão Bueno, que era o principal deles, perdeu também o Kleber Machado, mas é porque a Globo não quis. E apesar de ele não vir narrando bem, porque ele mudou muito a sua característica e antes ele narrava muito bem, eu gostava bastante dele, que é o Luiz Roberto. Se o Luiz Roberto voltar a ser aquele de antes de querer fazer memes, ser engraçado ou criar vários bordões ao mesmo tempo, ele vai melhorar muito. E uma característica também que eu não venho gostando, que é do narrador que não critica a seleção brasileira. Então, o Galvão Bueno, ele critica muito a seleção brasileira quando ele acha que está errado. Já o Luiz Roberto, ele sempre pisa em ovos para não criticar ninguém. E isso também, e sempre fica babando, né? Sempre fica elogiando. E isso é muito chato, né? Pelo menos na minha visão. Eu prefiro a sinceridade do Galvão Bueno nesse sentido. E também é, a Globo é, já perdeu muito o timing, né? Então tem a GETV também, que é uma tentativa de é, disputar com a Cazé TV, mas é completamente diferente da televisão, então não há uma sincronia. Seria mais interessante ter uma sincronia, então até revezar equipes, ou até mesmo colocar a transmissão da TV aberta na internet também. Mas também é uma boa oportunidade de colocar equipes diferentes pelo fato do público talvez preferir um outro tipo de transmissão. Porém, poderia ser algo mais em conjunto, né? Então, uma pessoa da Globo poderia fazer uma transmissão na Casa TV, na GETV, Casa TV não, na GETV, e isso seria mais, tornaria a GETV mais perto da Globo. E hoje em dia a GETV está longe da Globo, está escanteada. São coisas completamente diferentes, e isso também eu acho um erro. E quanto a Casa TV, ela vem evoluindo, agora tem Premier League, alguns jogos de Premier League, tem Bundesliga, que é o campeonato alemão, tem Ligue 1, que é campeonato francês, tem agora La Liga, que é o campeonato espanhol, Olimpíadas, Copa do Mundo. Eu acredito que mesmo que perca exclusividade aí, ou perca a transmissão de todos os jogos da Copa do Mundo, eu acredito que ela vai continuar a transmitir a Copa do Mundo. Acredito que a FIFA esteja muito satisfeita, e se fosse eu, o dono dos direitos da Copa do Mundo ou de uma Champions League, eu gostaria que a competição aparecesse para mais pessoas. Então, os principais meios de comunicação. Então, no caso, Globo,
TV aberta, aí também TV fechada e mais a internet, com as lives, e principalmente no YouTube. Uma coisa que eu não gostaria é que a minha transmissão, ou que a minha competição fosse exclusiva só de um canal, de um meio de transmissão ou de um streaming. E aí, sendo num streaming que não seja o YouTube, então Globoplay ou HBO Max, Netflix é diferente, mas é, esses streamings diferentes, pagos, eu não gostaria, porque perde público, fica mais longe do público, fica mais caro, fica mais complicado de assistir, pode ter travamentos. Então, se eu fosse dono de direito de transmissão, eu gostaria que aparecesse em TV aberta, em TV fechada, no YouTube, principalmente, e nos streamings pagos aí, talvez Netflix, porque é o maior, tem uma capacidade de imagem, de transmissão ali muito bons, que não travam. Então, e a Netflix também já vem testando transmissão ao vivo de alguns eventos esportivos, então eu acho que mais para frente ela deve entrar também no futebol, pelo menos aqui no Brasil. E é, uma coisa que a TNT Esportes deveria fazer, ao invés de transmitir jogos no streaming ali e de forma exclusiva, isso vai perder o alcance da competição, isso daí vai perder a audiência. E eu também não acho que vai ser uma grande vantagem econômica. Eu acredito que seria mais interessante para a TNT, que já é um canal no YouTube muito grande, transmitir algumas partidas da Champions League no YouTube. Aumentaria o alcance da marca, atraía, iria atrair patrocinadores e a competição, pelo menos alguns jogos, não ficariam escanteados. Então, o alcance seria maior, a audiência seria maior. Então, já teria uma ótima audiência na TV fechada e teria uma ótima audiência na internet também, que é um grande público, né? A ser desbravado, a ser atingido. Então, são estratégias e acontecimentos que melhoram para o público, que é a gente. Então, é muito melhor a gente ter acesso à Copa do Mundo, ao Campeonato Brasileiro, à Fórmula 1, de forma gratuita. Então, seja na TV aberta, seja na internet. Então, com o YouTube, principalmente no YouTube. E para mim, transmissão no streaming é YouTube, não é em outro serviço de streaming. Tem que ser no YouTube. É muito fácil, o alcance é maior, é, as pessoas estão cada vez mais assistindo o YouTube pela televisão. Então, o YouTube veio para ficar. Eu acredito que a Gazeta TV também veio para ficar. E quem ganha é o público, que ganha mais opções de forma gratuita, de ótima qualidade, né, de imagem e de áudio, e o melhor, de graça. Só precisa do acesso à internet e da televisão. Então, é isso o vídeo de hoje. E se você concorda comigo, deixa. Se você concorda ou discorda, deixa o seu comentário no vídeo, deixa o seu like, siga o canal e falou!